A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e não podemos usá-las no nosso dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @IG131837300, de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército, do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo de 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro desta igreja virtual, @IG131837300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da AIG 131837300 e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12, e saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas através de carta as comunicações entre elas. Por isso nós utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente.
pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Seja muito bem-vindo, Erickson. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25, 30, 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40 e Provérbios 11, 25. Romanos 15, 16 a 18. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live e em outras redes sociais. Você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquia, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. E muita atenção, todos que querem o Senhor falando grandemente ao seu coração todos os dias, acompanhem as reprises de nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteada quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre de nossas lives. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Gratidão pela presença mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, abençoados. Agora irei apresentar uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito, João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas
ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Vamos agora dar início às nossas orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live, da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas, onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos estar agora fazendo uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo de verdade, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, vida e espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão mais uma vez pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, que todos possam ser muitíssimos abençoados. Vamos agora estar sorteando uma oração e lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Oração de número 7. Glórias ao nosso Senhor. Santíssimo Senhor Deus dos Exércitos, que através da ministração da tua palavra nesta live da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300, estas vidas que estão junto conosco em um só Espírito, sejam renovadas e recebam a sua poderosa transformação e restauração para ser igrejas vivas do Senhor com abundância de boas obras e que haja o poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Abençoados, agora escolha um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número de 1 a 20 para você fazer parte, para você receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação. Permita o Espírito Santo de verdade do Senhor Deus falar ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença do Espírito Santo de verdade, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, para a sua presença, seja onde você estiver, meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão mais uma vez pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar agora ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo de verdade possa lhe conceder um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação.
Vamos dar início aqui ao sorteio dos rebanhos. Rebanho de número 20 par e 19 ímpar. Vamos ao livro sorteado, e o livro sorteado é o livro de Levítico, 27 capítulos. Livro de Levítico. Glórias ao nosso Senhor. E o capítulo sorteado é o capítulo 24 do livro de Levítico. Capítulo 24. Contém 23 versículos, que diz assim: o azeite para o candelabro. Versículo 1, 2, 3 e 4. Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliva, batido, para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho. Arão o conservará em ordem desde a tarde até pela manhã de contínuo perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este pelas suas gerações. Sobre o candeeiro de ouro puro conservará em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 12 par e 11 ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Zacarias, 14 capítulos. Capítulo sorteado, capítulo 6 do livro de Zacarias. Capítulo 6 contém 15 versículos, que diz assim: a oitava visão, os 4 carros. Versículo 1, 2, 3 e 4. Outra vez levantei os olhos e vi, eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e estes montes eram de bronze. No primeiro carro os cavalos eram vermelhos, no segundo pretos, no terceiro brancos e no quarto baios. Todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isto, meu Senhor? Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 4 par e de número 3 ímpar. Vamos aqui ao sorteio. Livro de Abacuque, 3 capítulos. Livro de Abacuque. Livro de Abacuque. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. E o capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de Abacuque. Capítulo 1 contém 17 versículos, que diz assim: a iniquidade de Judá. Versículo 1, 2, 3 e 4. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Dar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença. Não se esqueçam de curtir, compartilhar esta nossa live, tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. Rebanho de número 18 par e 17 ímpar. Glórias ao nosso Senhor. E o livro é o livro de Obadias, 1 capítulo. Livro de Obadias. Livro de Obadias contém 21 versículos, que diz assim: os pecados e o castigo de Edom. 1, 2, 3, 4 versículos. Visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado o mensageiro que lhe disse: levantai-vos e levantemos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado.
A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e 7, ímpar. Vamos aqui ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Gênesis, 50 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença. Não se esqueçam de curtir esta nossa live para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Gênesis. E o capítulo sorteado é o capítulo 12 do livro de Gênesis. Capítulo 12. Glórias ao nosso Senhor. O capítulo 12 contém 20 versículos, que diz assim: Abraão no Egito, versículo 10, 11, 12 e 13. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considere por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados, agora iremos apresentar uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explicou com mais detalhe as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor
Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MilaOfertaDin. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos. Vamos agora sortear mais uma oração para a gente dar continuidade aos sorteios dos rebanhos dos guerreiros do Exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 10. Oração de número 10. Fiel Senhor e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, em teu santo nome eu ordeno que saia agora toda obra do mal, toda opressão ou depressão maligna que estiver trabalhando contra a vida dos fiéis seguidores ou inscritos dessa sua igreja virtual, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, que curtam e compartilham a sua verdadeira palavra que está sendo ministrada através de nós, e todos possam receber a sua abundante paz, graça e alegria, em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar continuidade aqui aos sorteios dos rebanhos dos guerreiros do Exército do Senhor Jesus o Cristo. Seja muito bem-vinda, Carol. Glórias ao nosso Senhor. Escolha o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo de verdade possa falar ao seu coração com o livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. E o livro sorteado. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o livro sorteado é o livro de Deuteronômicos, 34 capítulos. Livro de Deuteronômio. Vamos ao sorteio do capítulo para a meditação do rebanho. Capítulo 26 do livro de Deuteronômio. Capítulo 26 contém 19 versículos, que diz assim: as primícias da terra, versículo 1, 2, 3 e 4. Ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres, da terra que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Virás ao que naqueles dias for sacerdote e lhe dirás: hoje declara ao Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor sob juramento prometeu dar a nossos pais. O sacerdote tomará o cesto da tua mão e a porá diante do altar. Vamos ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de 1 Reis, 22 capítulos. Livro de 1 Reis. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 22 do livro de 1 Reis. Capítulo 22 contém 54 versículos, que diz assim, no versículo 1, 2, 3 e 4. Aliança entre Josafá de Judá e Acabe. 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel, porém no 3º ano desceu Josafá, rei de Judá, para avisar-se com o rei de Israel. Disse ao rei de Israel, aos seus servos: não sabeis vós que Ramote Gileade é nosso, e nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria. Então perguntou a Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, o meu povo, como teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Glórias ao nosso Senhor.
Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. E o livro sorteado é o livro de 3 João, um capítulo. 3 João. 3 João. Livro de 3 João contém 15 versículos, que diz assim: o bom exemplo de Gaio, versículos 5, 6, 7 e 8. Amados, procede fielmente naquilo que pratica para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram nada recebendo os gentios. Portanto, devemos acolher estes irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, 13 ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o livro sorteado é o livro de Jonas, 4 capítulos. Livro de Jonas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio. Capítulo 2 do livro de Jonas. Capítulo 2 do livro de Jonas contém 10 versículos, que diz assim: a oração de Jonas no ventre do peixe. Versículo 1, 2, 3 e 4. Então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. No ventre do abismo gritei: é tu que me ouviste a voz, pois me lançaste na profundeza do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o seu santo templo? Glórias ao nosso Senhor. Rebanho de número 6, par, e 5, ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos. E o rebanho sorteado é o livro sorteado é o livro de Lucas, 24 capítulos. Livro de Lucas. Perdão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. De Lucas, vamos aqui ao livro de Lucas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui, perdão, aconteceu um imprevisto aqui, mas já estamos de volta. Glórias ao nosso Senhor Deus, tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor. Capítulo 3 do livro de Lucas. Capítulo 3 do livro de Lucas contém 38 versículos, que diz assim: a pregação de João Batista. Versículo 1, 2, 3 e 4. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Utéria, e Traconites, Elisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunviança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Abençoados, agora iremos apresentar uma nova mensagem, uma nova denúncia das nossas 12 igrejas virtuais e canais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Muita atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção, você e as 10 atividades ou atitudes que estão na
nas igrejas que são ou têm outros evangelhos, e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo, que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36, 2, diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividade de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Lucas capítulo 24, versículo 48. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4. Foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14. Foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao nosso Senhor. Seja muito bem-vindo, o Cleudes. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui agora fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 6. E lembrando a todos vocês que nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmos das Escrituras Sagradas. Senhor Deus, nossa forte e fiel rocha e fortaleza,
Eu peço ao Senhor que todas essas preciosas vidas ligadas conosco em um só espírito, nessa sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, sejam limpas, libertas e purificadas pela tua verdadeira palavra sendo ministrada. E que haja o poder do sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia. E o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize agora o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação no final desta live. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, para a sua presença seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Vamos agora dar início ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. E o livro sorteado é o livro de Sofonias, 3 capítulos. O livro de Sofonias. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui ao sorteio do livro de Sofonias. Capítulo 1 do livro de Sofonias. Capítulo 1 do livro de Sofonias contém 18 versículos, que diz assim: o dia da ira do Senhor. Versículos 7, 8, 9 e 10. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou aos seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais, os filhos do rei, e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos, e enche de violência e engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir o grito desde a porta do peixe, e um uivo desde a cidade baixa, e grande lamento desde os outeiros. Mas ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Ageu, 2 capítulos. Livro de Ageu. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Ageu. Capítulo 1 do livro de Ageu. Capítulo 1 do livro de Ageu contém 15 versículos, que diz assim: Ageu exorta o povo a reedificar o templo. Versículo 3, 4, 5 e 6. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: a casa é templo que habitastes vós em casa apaneladas, sendo que esta casa permanece em ruína. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, tendes semeados muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-te-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para o pô-lo no saquetel furado. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um. O livro sorteado é o livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. Livro de 2 Crônicas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. Capítulo sorteado. Capítulo 14 do livro de 2 Crônica. Capítulo 14 contém 15 versículos, que diz assim: o reinado de Asa. Versículo 1, 2, 3 e 4. Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor, seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos. Quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Ordenou a Judá que buscasse ao Senhor Deus de seu pai e que observasse a lei e o mandamento. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Jeremias, 52.
capítulo 49 do livro de Jeremias. 49. Capítulo 49. Contém 39 versículos, que diz assim: profecia a respeito dos edomitas, versículos 7, 8, 9 e 10. A respeito de Edom, assim diz o Senhor dos Exércitos: acaso já não há sabedoria em Temã? Já pereceu o conselho dos sábios? Desvaneceu-se-lhes a sabedoria? Fuge, voltai, retirai-vos para a caverna, ó moradores de Dedã, porque eu trarei sobre ele a ruína de Esaú, o tempo do seu castigo. Se vingadores viessem a ti, não deixariam alguns cachos. Se ladrões de noite, não te danificariam só o que lhes bastasse. Mas eu despi a Esaú, descobri os seus esconderijos e não se poderá esconder. Está destruída a sua descendência, como também seus irmãos e seus vizinhos, e ele já não é. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Apocalipse, 22 capítulos. Livro de Apocalipse. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Elza dos Santos, seja muito bem-vinda. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença. E o capítulo sorteado do livro de Apocalipse é o capítulo 22. Capítulo 22. Capítulo 22 contém 21 versículos, que diz assim, no versículo 1, 2, 3 e 4. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como o cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face e a sua fronte está o nome dele. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença. Não se esqueçam de mentalizar o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. E o livro sorteado é o livro de Miqueias, 7 capítulos. Livro de Miqueias. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Miqueias. Capítulo 5 do livro de Miqueias. Capítulo 5 contém 14 versículos, que diz assim: o nascimento do Messias e o seu reinado. Versículo 2, 3, 4 e 5. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que está em dores tiver dado à luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Este será a nossa paz. Quando a Síria vier à nossa terra e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Josué, 24 capítulos. Livro de Josué. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Josué. Capítulo 24 do livro de Josué. Capítulo 24 contém 33 versículos, que diz assim:
a pedra testemunha. Versículo 26, 27, 28 e 29. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. Tomou uma grande pedra e erigiu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despiu o povo, cada um para a sua herança. Depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Joel, 3 capítulos. Livro de Joel. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Joel. Capítulo 3 do livro de Joel. Capítulo 3 do livro de Joel contém 21 versículos, que diz assim: os juízos de Deus sobre as nações inimigas. Versículo 10, 11, 12 e 13. Forjai a espada das vossas relhas de arado e lanças, das vossas padadeiras. Diga ao fraco, eu sou forte. Apressai-vos e vinde todos os povos em redor, e congregai-vos para ali. Ó Senhor, faze descer os teus valentes. Levantaram-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Glórias ao nosso Senhor. Sejam muito bem-vindos, Antônio Santos. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o livro sorteado é o livro de Daniel, 12 capítulos. Livro de Daniel. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Daniel. Capítulo 12 do livro de Daniel. Capítulo 12. Capítulo 12 contém 13 versículos, que diz assim: o tempo do fim. Versículo 8, 9, 10 e 11. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui agora ao último livro a ser sorteado. O último livro é o livro de Salmos, 150 capítulos. Livro de Salmos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Salmos. Capítulo 79 do livro de Salmos. 79 contém 13 versículos, que diz assim: o povo pede castigo contra os inimigos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas, deram os cadáveres dos teus servos por cibo às aves dos céus, e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram como águia o sangue deles ao redor de Jerusalém, e não houve quem lhes desse sepultura, tornando-nos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a sombraria dos que nos rodeiam. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras. Escolha o número agora de 1 a 20.
para que o Espírito Santo possa conceder um livro e um capítulo para sua meditação. Você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de Levítico, capítulo 24. Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 6. Número 20, Abacuque, capítulo 1. Número 4, Obadias, capítulo 1. Número 1, Gênesis, capítulo 12. Número 14, Deuteronômio, capítulo 26. Número 13, 1 Reis, capítulo 22. Número 19, 3 João, capítulo 1. Número 6, Jonas, capítulo 2. Número 5, Lucas, capítulo 3. Número 2, Sofonias, capítulo 1. Número 15, Ageu, capítulo 1. Número 7, 2 Crônicas, capítulo 14. Número 8, Jeremias, capítulo 49. Número 16, Apocalipse, capítulo 22. Número 11, Miqueias, capítulo 5. Número 10, Josué, capítulo 24. Número 3, Joel, capítulo 3. Número 9, Daniel, capítulo 12. E por último, número 17, Salmos, capítulo 79. Glórias ao nosso Senhor Deus. E muita atenção. Você que quer reconhecer ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declare aqui embaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu, diga seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus, o Cristo, como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves. E vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. E muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, compartilhando, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para a palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã no @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos na @IG 1318 37300 e até as 1 hora e 12 minutos da madrugada na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada e dependendo da
O link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia. E todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimo abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Agradeço muitíssimo a presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Agradeço a presença do Espírito Santo de verdade nesta live. E agradeço principalmente a presença de vocês, abençoados nessa live. Fique todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na próxima live. Glórias ao nosso Senhor.